Tiago 3, versículos 1 até o versículo 12, diz assim a palavra bendita do nosso Senhor. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com elas amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas e a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra. Mais uma vez nos colocamos diante do Senhor e neste instante nós queremos pedir que o Senhor fale ao nosso coração. Queremos ouvir Tua voz. Pedimos que o Senhor, por misericórdia, abra a nossa mente, desvende os nossos olhos. Ó Deus, trate o nosso paladar para que possamos experimentar a Tua doce e bendita palavra. Queremos, ó Deus, sair daqui cheios do Senhor. Queremos sair daqui com a convicção de que o Senhor falou conosco. Queremos ser transformados pelo Senhor, edificados pela Tua palavra. Não nos deixes endurecer o coração. Olha para nós, Senhor. Fala com a Tua igreja nesta noite, mais uma vez, porque pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você já parou para reparar nas Escrituras o caminho da língua? Lembre-se de Adão. Após pecar contra o Senhor, abriu os lábios e disse: o Senhor é culpado. O Senhor me deu esta mulher, a mulher que tu me deste. Lembre de Eva. Ao invés de confissão, foge da responsabilidade e diz: a serpente me enganou. Lembre-se de Agar, caçoando de Sara e de Isaac. Ande mais. Nós somos chamados de filhos de Jacó, filhos de Israel. O que significa Jacó? Enganador, aquele que puxa pelo calcanhar, traiçoeiro, trapaceiro. Ande mais um pouco. Pense nos irmãos de José, mentindo de modo terrível para o seu pai, dizendo: olha, o teu filho José foi morto por feras. Aí você pensa, José era bonzinho. Não, José era falador. Deus lhe deu, de fato, uma profecia a respeito do seu futuro,
Mas Deus não mandou ficar contando para os irmãos, para um e para outro, sabendo que os irmãos estavam cheios de inveja. Ande mais na história das Escrituras, até a questão das parteiras ali com Moisés, pequeno, você olha, Deus as abençoou porque mentiram. Não, foi porque elas honraram ao Senhor e não quiseram matar as crianças. Elas mentiram, sim. Ande mais na história das Escrituras, e lembre-se, por exemplo, dos lábios de Davi, que produziram tantos cânticos belíssimos. Estava ali agora julgando sem piedade, diante da parábola que falava a respeito dele. Natã, profeta, chega, olha, tem um homem que tinha uma ovelhinha, e um homem que tinha várias ovelhinhas, tomou a ovelhinha dele, e aí os irmãos conhecem essa história, esse homem tem que ser morto. Ande na história das Escrituras e você vai perceber. Pedro, as crianças conhecem a história. Pedro, com seus lábios, negou Cristo 3 vezes. Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo. E nós estamos falando, irmãos, da história da redenção do povo da verdade. Povo redimido pelo Senhor para viver a verdade. Povo que conhece o Deus da verdade. O Deus fiel que cumpre todas as suas palavras. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Esse é o Deus que resgatou o seu povo. É o Deus que se aproximou do seu povo, que Isaías chama, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios o quê? Impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Talvez você não se julgue um mentiroso. A palavra de Deus diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Nós mentimos, nem sempre com os lábios. Nós difamamos o nosso próximo, nem sempre com os lábios. Em nosso tempo agora tem outras formas também. Mas o certo é que Deus chama a sua igreja para viver conforme a imagem do seu Filho, que é chamado aquele que é a própria verdade. Ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, após a queda, os nossos lábios foram contaminados, não daqui para frente, mas a partir de um coração que passa a amar a mentira, a amar a fofoca, a amar as desavenças, a amar os falatórios inúteis, amar a imoralidade. Esse é o retrato do coração caído, dos desejos, como a Bíblia fala, das paixões da carne. Mas a grande questão que nós queremos destacar é, nós fomos resgatados por Cristo para vivermos a verdade de Cristo. Por isso, aquilo que sai dos nossos lábios deve refletir o que está no coração regenerado. A verdade de Cristo. Cristo, somente Cristo. É por isso que Paulo vai dizer em sua carta, se você souber, complete, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa, a que traga graça, promova edificação aos que ouvem. Então a ideia é, olha, mas isso aqui também não traz edificação. É somente aquela que traz edificação. Paulo fala aos Filipenses na mesma direção.
sobre aquilo que deve ocupar o nosso coração, o nosso pensamento. Pureza, amabilidade, verdade, justiça, bondade, virtude, louvor. Isso que deve ocupar. Tiago, irmãos, está aqui, como temos visto, escrevendo para judeus que foram dispersos, provavelmente antes mesmo lá da época da perseguição, após a ressurreição de Cristo. Mas lá atrás, desde a época da deportação para a Síria, muitos foram dispersos pelas nações e ouviram falar do Evangelho de Cristo naquela festa de Pentecostes. E aí eles reuniram-se em Jerusalém, depois voltaram para suas nações com a alegria da vida de Cristo. Mas eles estavam sim acostumados a culturas contrárias à pureza que Deus ensinava a Israel. Sabe como eu e você, por exemplo, vivenciamos no nosso contexto de trabalho, colegas que vivem a fazer piadas imorais, falatórios inúteis, fofocas, intrigas. O povo de Deus estava convertido a Cristo, voltando para a sua terra, acostumados com estes contextos. E aí Tiago vai escrevendo e chega nesse ponto, após falar da diferença da verdadeira fé. Os irmãos lembram do detalhe que nós mencionamos, que nós fomos justificados pela fé e as nossas obras atestam a genuína fé que há no coração. E é por isso que Tiago vai dizer, olha, a fé sem obras é morta. Por quê? Porque a verdadeira fé gera necessariamente boas obras. Não para ir para o céu, não para conquistar algum pedacinho do céu, para conquistar um espaço no coração de Deus, não. Mas como resultado da transformação que Deus fez. E aqui agora ele vai mostrar um dos aspectos diretos ligados às obras que uma genuína fé promove no coração do crente, ou nas atitudes, ou nos lábios. Lábios consagrados ao Senhor. Crianças que estão anotando, nós estamos aí falando sobre o pecado da língua, e a gente vai trazer 5 verdades a respeito desse pecado. O pecado da língua. E a primeira verdade que nós vamos destacar é que frear a língua é sinal de maturidade. Você pode colocar só essa palavra, maturidade é suficiente. Mas você precisa ter a ideia de que, quando você aprende a controlar os seus lábios, isto é sinal de maturidade espiritual. O texto começa, meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. É interessante, porque Tiago vai mostrar que a verdadeira fé não é evidenciada por eloquência no falar. Você quer ser mestre porque você sabe conversar? Porque você sabe se expressar? Saiba, aqueles que querem ser mestres hão de receber maior juízo. E isso aí tem aquele mesmo princípio que as Escrituras trazem, que a quem muito foi dado, muito será cobrado. E aí, diante desse aspecto, ele vai dizer, você quer algo para se preocupar? Olhe para a língua. Olhe para esse aspecto. E ele vai dizer, versículos 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. É o que diz os versículos 2 e 3. Irmãos, não existe fala da boca para fora. Alguns de vocês já ouviram esta expressão. Não existe nada, absolutamente nada da boca para fora. Quando nós ofendemos o nosso irmão, foi da boca para fora. Não, sempre tem uma origem no coração.
sempre existe um aspecto profundo que é ligado ou a uma verdadeira fé ou a uma falsa fé. E se o coração de fato tem a verdadeira fé, e dos lábios tem costumeiramente soltado, os lábios têm soltado coisas equivocadas, isso demonstra que não há maturidade espiritual. E pode ter 100 anos de igreja. Não importa. Talvez seja esta a sua luta, e se é esta a sua luta, você precisa se assentar nas Escrituras, se assentar aos pés de Cristo e suplicar misericórdia da parte de Cristo. Porque a boca fala do quê? Do que está cheio o coração. Se o coração está transbordante de amor, ele vai transbordar nos seus lábios o amor de Cristo. Se de rancor, murmurações. Se de orgulho, tantas vezes desprezo sobre o mais fraco. A boca fala do que está cheio o coração. Salmo 17:10 fala sobre os insensíveis que cerram o coração e falam com lábios insolentes. Mateus 12, crianças, textos que o pastor citou. Mateus 12, 33 a 37. Quando o Senhor Jesus diz: olha, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola, inútil, sem propósito, desprezível, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Você vai ser justificado pela fé. A sua fé vai gerar uma profissão, palavras santas. Eu professo Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Mas ao mesmo tempo, se você vive longe do Senhor, não tem a genuína fé, e vive expressando nos seus lábios esse coração incrédulo, você será condenado por cada palavra à toa. Cada palavra que foi como uma fagulha, como uma espada terrível. Nossos símbolos de fé, quando falam sobre os pecados da língua, eles acertadamente falam a respeito de um dos 10 mandamentos. Na verdade, há uma associação dupla com o 7º e 9º mandamento. O 7º mandamento é: não adulterarás. Do que ele fala? Ele fala da pureza em todos os aspectos. O 7º mandamento não fala só sobre casamento, fala sobre pureza, santidade, a relação de um Deus que é santo e chama os seus filhos para serem santos em todos os aspectos, na relação marital ou na relação com o seu semelhante, no modo como você se porta, no que você fala. E quando você associa o que Deus ensina no 9º mandamento, que é: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E aí você pode dizer: mas o que eu falei não era mentira, eu falei uma verdade. Como é que fica esta questão? O 9º mandamento, irmãos, ele é mais profundo do que quando você se aproxima dele e lê apenas a expressão superficial, ou lê de modo superficial: não posso dizer falso contra o meu semelhante. Assim como o não matarás fala sobre promova a vida.
Assim como o não adulterarás fala sobre viva em santidade. Assim como não furtarás fala em ajude o seu próximo nas suas dificuldades financeiras. Assim como, da mesma forma, o 9º mandamento fala sobre promova a boa reputação do seu semelhante. Lute para que ele seja bem visto, para que ele viva de modo justo e para que ele seja preservado também nas suas fraquezas. E aí os nossos símbolos de fé, eu trago aqui 2 perguntas, certamente longas, mas necessárias. A primeira delas mais curta, mas a segunda longa. Preste bastante atenção, crianças, em cada aspecto. Algumas palavrinhas vocês não vão entender porque são mais complexas, mas tem várias delas que vocês vão compreender, e nessas vocês vão se fixar e vão anotar algumas palavras ligadas a esse pecado, que fala sobre um coração imaturo, menino na fé. Pergunta 138 do nosso Catecismo Maior diz: quais são os deveres exigidos no 7º mandamento? Os deveres exigidos no 7º mandamento são castidade no corpo, na mente, nas afeições, palavras e comportamento. Outra pergunta, 145. Quais são os pecados proibidos no 9º mandamento? Quando Deus diz, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Olhe para a lista. Tudo quanto prejudica a verdade e a boa reputação do nosso próximo, bem assim a nossa, especialmente em julgamento público. O falso testemunho, subornar testemunhas falsas, aparecer e pleitear cientemente a favor de uma causa má, resistir e calcar à força a verdade. Isso aqui nos recorda quando Paulo fala aos romanos a respeito dos homens que detêm a verdade e escolhem a injustiça por causa de algum benefício que lhe é favorável. Dar sentença injusta, chamar o mal bom e o bom mal, recompensar os maus segundo a obra dos justos, e o justo segundo a obra dos maus, inverter a justiça, o direito, falsificar firmas, suprimir a verdade, silenciar indevidamente uma causa justa, mantermos tranquilos quando a iniquidade reclama a repreensão de nossa parte. A ideia é, alguém precisa de repreensão e você, não foi comigo, não é minha esposa, não é meu marido, não é meu filho, não é nada meu, deixa ele mentir, deixa ele fazer o errado. Olhe para esse, falar a verdade inoportunamente. É bem interessante pensar nisso, irmãos, porque nem toda verdade é para ser dita em público. Normalmente nós, por exemplo, nós encobrimos erros daqueles a quem amamos. Nossa esposa, nossos filhos, nosso marido, nossos pais. E nós não saímos aí contando para um e para outro, você viu o que fulano fez? Fez isso, isso, isso e isso. Daqui a pouco está o pecado daquele irmão, e possivelmente é uma verdade, aconteceu mesmo, você foi testemunha, e de modo inoportuno você sai espalhando a fraqueza de outrem. Falar a verdade com malícia. Falar a verdade para um fim errôneo. Perverter a verdade em sentido falso. Falar mentiras, caluniar, maldizer, depreciar,
escarnecer, cochichar, tagarelar, vilipendiar, censurar de maneira temerária e áspera ou com parcialidade. Interpretar de maneira má as intenções e palavras dos outros. Adular e vangloriar. É interessante porque quando a Bíblia fala dos falsos mestres, fala que eles são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Então abrir os lábios para elogiar demais alguém simplesmente por motivos interesseiros também faz parte desta imaturidade, de quebra do 9º mandamento. Elogiar ou depreciar demasiadamente a nós mesmos ou a outros em pensamentos ou palavras. Lembra do que a palavra de Deus fala? Ninguém pense de si além do que convém. Você começa a se vangloriar demais. Agravar faltas menores. Sabe o que é isso? Você pega o problema do irmão, que é desse tamanho, é um problema, e você pega e aumenta. Ou trata de maneira intensa demais, com força desproporcional. E às vezes a causa é porque você tem um problema mal resolvido, e você pega outra questão e você cresce de maneira proposital para derrubar. Descobrir desnecessariamente as fraquezas de outrem. Levantar boatos falsos. Irmãos, este ano de eleição, cuidado com o que você repassa. E não independente de partido. Cuidado com o que você repassa. Você pode estar sendo um instrumento de mentira sobre alguma pessoa, mesmo que seja de um ímpio, de um perverso. Receber e acreditar em rumores maus e tapar ouvidos a uma defesa justa. Suspeitar mal, irmãos, que Deus guarde o nosso coração. Porque isso aqui é o contrário do que fala, quando Paulo fala do fruto do Espírito. Ele fala que um dos aspectos do fruto do Espírito é a benignidade. E sabe como é que nós somos hábeis a suspeitar da pior forma possível? A gente vê a situação. E o nosso coração é assim, ele vem e suspeita errado. Nós dificilmente já cogitamos de maneira benigna. E mais? Inveja, sentir tristeza pelo crédito merecido de alguém, esforçar-se ou desejar o prejuízo de alguém, alegrar-se na desgraça e na infâmia de alguém. Isso aqui tem um aspecto interessante, de que quando nós vimos alguém perverso e mau, sofrendo um dano, a Bíblia diz que Deus não se regozija na morte do perverso. Deus não pega lá o perverso e pune com o seu justo juízo e sai dando gargalhadas, que alegria. Mas nós queremos fazer assim. Mesmo em casos extremos de defesa pessoal, mesmo em casos assim, a nossa reação é de lamento por tal situação que alguém criado à imagem de Deus desceu tão baixo no pecado que foi necessário o fim trágico e terrível. Pergunta 145 encerra, eu não li todos os detalhes, mas fala de quebra de promessas legítimas. Você com os lábios
Faz promessas legítimas e você quebra. Salmo 15 que lemos. O que jura com dano próprio e não se retrata. Sabe o que é isso? É quando nós agimos de modo maduro, como um crente que diz sim, sim, não, não, e diz, eu vou estender a mão para você, pode fazer isso descansado. E aí chega no dia, você faz, olha, se eu for estender a mão para você, eu vou ter um prejuízo, então é melhor, olha, infelizmente o prejuízo vai ser seu. E a ideia de dizer, você precisa aprender a honrar com a palavra, o prejuízo é de quem prometeu. Era legítima a sua promessa? Era, cumpra. E aí encerra, a negligência de coisas que são de boa fama, praticar ou não evitar aquelas coisas que trazem má fama, ou não impedir em outras pessoas tais coisas até onde pudermos. Maturidade, irmãos, é fruto de genuína fé. Como controlar esses ímpetos? Somente um coração amadurecido. Não é que ele não vai tropeçar, o texto vai dizer que nem o homem consegue, de maneira plena, perfeita, dominar a língua, nenhum homem. Nós vamos ver isso mais à frente. Mas a ideia que Tiago vai mostrar é perfeito varão, é a mesma ideia que você vai encontrar em sua carta lá no início, quando fala do homem que precisa de sabedoria para enfrentar as provações sem murmuração, enfrentar as provações com o coração grato diante de Deus, e ele precisa ser provado, crescer em perseverança, e Tiago diz, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O que é isso? Maturidade. O que é isso? É viver a estatura de Cristo. Tiago 1,19 diz, sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Já refletindo o homem que enfrenta as provações com sabedoria, o homem que atingiu esta maturidade de refletir o caráter de Cristo. Provérbios 18, 21, crianças. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Salmo 34, 13. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Provérbios 10, 19. No muito falar, não falta transgressão. Mas ele diz, mas o que modera os lábios é o prudente, é o maduro. Eu encerro, tem vários textos. Quem está anotando, Provérbios 13, 3, Provérbios 12, 18 e 19, Salmo 141, 3, Salmo 39, 1. Olha o que diz Salmo 39, 1. Dize comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Essa luta, irmãos, que nós precisamos ter com o nosso próprio coração, suplicando ao Senhor, Senhor, eu quero ser maduro, eu quero refletir a vida de Cristo, eu quero ser encontrado como Cristo, prudente no falar. Freio na língua revela maturidade. Segundo aspecto, o pecado da língua também revela profunda soberba. Há muita soberba no falar. E o texto vai dizer, observar igualmente os navios, versículo 4, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Há um contraste entre o pequeno e o grande. Ele fala, veja, prestem atenção. Olha o tamanho de um corpo e olha o tamanho da língua. Olha o tamanho de um barco e olha o tamanho de um leme. E ele vai dizer, a língua é muito usada como instrumento de expressão da soberba do coração. De onde vem a soberba da língua? Não.
A língua apenas expressa como está o coração. E a palavra de Deus fala que Deus resiste aos soberbos. A ideia de Deus resistir aos soberbos, irmãos, é séria para todos nós. É de um Deus que vai de frente, bate de frente. Quem de nós tem coragem enfrentar o próprio Deus? De chegar-se à sua presença? Lembre-se de Isaías, que já mencionamos sobre a língua. Isaías, diante do próprio Deus, ele diz: ai de mim, ruína, estou perdido. O Simon Kistemaker, ele vai falar assim, só parafraseando, olha, quem controla a embarcação é quem? É o próprio barco? Não. É só a direção do leme. E aí, a ideia é, quando nós estamos com o controle da língua, até as crises nós aprendemos a direcionar. O controle da língua direciona relacionamentos. Marido e mulher. Quantos maridos maltratam a sua mulher com a língua? Ou, vou mudar, todos nós homens, quantas vezes nós maltratamos nossa esposa com a língua? Quantas vezes, esposas, vocês maltratam seus maridos com a língua? Pais aos filhos, filhos aos pais. Mas é interessante que estas expressões revelam um coração cheio de superioridade. Quando nós desandamos nossa boca contra o nosso próximo, e estou falando de injustiça, de ofensa. Isso revela um coração que se põe em um pedestal e afronta aquele outro como se fosse superior. Assim são os ímpios. Salmo 1 fala da roda dos escarnecedores. Assim são os ímpios, cheios de soberba e desandam a boca aos céus e falam contra Deus. Salmo 73 fala sobre isso. Salmo 2 fala dos ímpios também levantando a boca diante do Senhor e dizendo: olha, rompamos os seus laços. Mas o Salmo 12 tem uma expressão interessante que diz: eles falam falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem: com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, e quem é o Senhor sobre nós? Irmãos, quando nós desandamos a boca contra o nosso semelhante, nós estamos declarando que Deus não tem ingerência sobre o que nós falamos, porque o nosso Deus fala de palavreado comedido, até para falar do Evangelho. A palavra de Deus fala: olha, estejam prontos para falar a respeito da razão da esperança que há em vós, mas com mansidão, com sabedoria. Existe sim intrepidez, coragem, firmeza, mas existe ponderação a respeito do nosso devido lugar. Quem somos nós? Quem somos nós? Há uma citação também do Simon Kistemaker, e ele vai citar um outro autor chamado Costis Van Gaal, e ele diz: a língua pode balançar os homens, levando-os à violência, ou pode movê-los às mais nobres ações. Com a língua, uma fala, uma conversa, uma persuasão, você pode mover os homens às mais nobres ações. Pode instruir o ignorante, encorajar o rejeitado, confortar o entristecido e acalmar os que estão à morte.
mas pode também esmagar o espírito humano. Pode destruir reputações, espalhar desconfiança e ódio e levar nações à beira de uma guerra. Esta é a língua. A língua dá a impressão de poder sobre tudo e sobre todos. Freio na língua revela maturidade. O pecado da língua também revela profunda soberba. Terceiro, a língua pode causar danos como fogo. Se as crianças que estão anotando, a primeira palavrinha você pode colocar só uma, maturidade. A segunda, soberba, são contrárias. A terceira, fogo. Versículo 5, leia comigo, 5 e 6. Todos. Parte B do versículo 5. Todos. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. João Calvino disse assim: se desejamos formar nossa vida corretamente, então devemos nos esforçar especialmente para frear a língua. Pois nenhuma parte do homem é mais nociva. A expressão que Tiago usa, irmãos, para comparar a língua a fogo, ela já era conhecida em Israel por conta de Salomão. Provérbios 16, 27. Diz: o homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. Provérbios 26, 20 e 21. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa, e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender as rixas. A língua é fogo. E há uma sequência aqui no texto, falando de corpo, existência e inferno. Ele fala da língua como aquela que queima o próprio corpo. E aí eu trago um trecho de Provérbios 12, 13, que diz: pela transgressão dos lábios, o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. A ideia de a língua enlaça o próprio corpo. Quando nós não aprendemos a controlar a língua, o primeiro risco apontado nesta figura é: você vai se queimar. Você acha que está queimando a reputação de alguém, acha que está construindo alguma coisa de modo equivocado até, mas no fundo, você vai queimar a si mesmo. Mas ele fala de existência. Não só queima aqui e agora, no local, em um momento, mas ele traz a ideia de: olha, o cuidado é para que você não destrua continuamente a sua reputação, que seja, mas que a sua trajetória não seja marcada por equívocos e danos com a língua. Ele vai dizer assim: não só põe em chamas, contamina o corpo inteiro, mas põe também em chamas a existência e depois chamas de inferno. É a expressão, mas ele traz esta expressão para falar de: você pode destruir toda a sua vida quando você tem língua solta, língua descontrolada, imaturidade, soberba. É dano. E ele fala: queima o corpo, queima a trajetória da vida, queima a si mesmo como chamas de inferno. Freio na língua revela maturidade. O pecado da língua revela profunda soberba,
causa danos como fogo. E quarto e penúltimo lugar, é mais indomável do que as feras. Versículos 7 e 8. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero, a essa outra expressão. Irmãos, é interessante, você já deve ter notado algumas, em vídeos, em reportagens, pessoas que conseguem domar feras. É impressionante. É impressionante homens que domam leões. E às vezes vão em uma savana, em uma selva, e você vê eles pegando serpentes e conseguindo mesmo domar. E a figura aqui é de mostrar, olha, o homem pode conseguir domar as piores feras, e ele consegue. Deus deu ao homem domínio sobre os animais. Mesmo após a queda, o homem continua com um domínio. Mas não pense que você está isento de pecar com a língua. Repetir o que mencionei hoje pela manhã. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Irmãos, é indomável. Nós erramos demais. Nós falamos o que não devemos. E Deus quer de nós, irmãos, lábios puros. Lembre-se do que a palavra de Deus fala, irmãos, sobre como são os ímpios. Paulo fala aos romanos que a garganta deles é como sepulcro aberto. Irmãos, a cena de um sepulcro aberto, a ideia aqui é de podridão. Obviamente não é isto, irmãos, que Cristo, não é esse aspecto que Cristo fez em nós. Cristo transformou o nosso coração, e a Bíblia fala de nós exalando o bom perfume de Cristo. E aí, por vezes, nós agimos como sepulcros abertos, fedendo, coisas terríveis, contrárias à santidade de Deus. Salmo 140 fala do coração que maquina iniquidades, vive forjando contendas, aguçam a língua como serpente, e sob os lábios tem veneno de áspide, veneno de víbora, de serpente. É a figura que Tiago usa. E a questão aqui é, sabendo que a língua é indomável, o que é que nós fazemos? É porque é indomável mesmo. Olha, eu já nasci desde a infância, eu sou assim, eu falo demais. Olha, é porque meus pais também brincavam muito, conversavam muito, e eu sou assim. Não consigo dominar. Irmãos, quando o Tiago fala que ela é indomável, ele não está dizendo que você, crente, não vai lutar pela santidade dos seus lábios. Põe freio, Senhor, à minha língua. Guarda a porta dos meus lábios. A questão é, lute contra esse pecado, lute, suplique ao Senhor por santidade. Feche a boca, ponha a mordaça. É mais indomável que as feras, veneno mortífero. Você pode matar com a língua. Quebra do 6º mandamento. Sem pegar numa arma, sem pegar numa espada, num revólver, nada. Com a língua, matando. Por último, a queda em pecados da língua expressa uma fé incoerente. É o tema que Tiago está tratando, sobre a coerência da fé. Olha, você diz que é justificado pela fé em Cristo. Jesus Cristo me salvou. Mas não expressa isso em obras, tem alguma coisa estranha. Porque a verdadeira fé, quando Deus atinge o coração com o novo nascimento, Deus põe prazer na sua lei. Deus põe prazer na verdade, alegria na santidade. E de tal modo que você vai buscar nos lábios expressar a vida de Cristo.
É por isso que Tiago vai dizer a partir do versículo 9, olha, com ela bendizemos ao Senhor, cantamos cânticos belíssimos aqui. Mas também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção, louvor, maldição. Amaldiçoamos os homens à semelhança de Deus. E aí Tiago vai dizer, meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Deixa eu trazer alguns aspectos aqui. O primeiro deles é o da imagem de Deus. Tiago vai pegar o aspecto de Deus ter criado o homem à sua imagem e semelhança e dizer, quando Deus ensinou que o homem não é um animal, um animal racional, não é um animal. Crianças, você está na prova, e aí pergunta o que é o homem, e se a resposta do livro lá for o homem é um animal racional, segundo a teoria tal, é um animal racional. Segundo o que essa teoria diz, não é segundo o que nós cremos. Porque segundo as Escrituras, o homem não é um animal. O homem é imagem. O que é o homem? O homem é imagem de Deus. A Bíblia fala de Deus criando os animais e depois criando um homem à sua imagem e à sua semelhança. E aí Tiago vai pegar essa sublimidade que Davi no Salmo 8 vai dizer, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites, fizeste, no entanto, por um pouco menor que Deus, e de glória e honra o coroaste. Ali há uma expressão ligada a Cristo, mas há uma expressão ligada à sublimidade, à singularidade do homem. Deus criou o homem de modo singular, de modo que todos os seres humanos valem mais do que qualquer animal. Diante desta sublimidade, você deve verdade ao seu semelhante. E aí Tiago vai dizer, segure sua língua, não fale mal do seu semelhante, não difame. Se não é para construir, se não é para edificar, se não é para transformar, se não é para ajudar, feche a boca. E ele vai dizer, se não é assim, você está vivendo de modo incoerente a sua fé. Vou repetir as palavrinhas para as crianças. Maturidade, soberba, fogo e feras, ou indomável. A língua é indomável. E é interessante, tem mais um ponto. E a fé incoerente. E nesse ponto da incoerência que a gente está, Tiago vai mostrar esses contrastes. Olha, você está aí bendizendo a Deus e maldizendo o seu irmão. Olha, na mesma fonte não pode jorrar doce e amargo. A figueira não pode produzir azeitonas, nem a videira produzir figos. O que ele está mostrando? A incoerência de uma fé. E é interessante que no texto grego ele faz uma ênfase, ele faz um triplo não. Porque ele fala, da mesma boca sai louvor e maldição, e ele fala assim, não deve ser assim, meus irmãos. E no texto grego a ideia é a seguinte, a construção é assim, não deve, irmãos, isto ser assim. Não, a fonte não pode jorrar água doce. Não pode, irmãos meus, a figueira fazer figos, a figueira fazer azeitonas e a videira figos. Ele faz, não, incoerente esta fé. Qual é o alvo? Qual é o alvo da nossa fé? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Agora, olhe para Cristo e perceba como a vida de Cristo, com respeito ao aspecto dos seus lábios. Olhe para a vida de Cristo. 1 Pedro 2, crianças, esse é um texto importante. 1 Pedro 2, versículos 20 a 25. Vai falar sobre Jesus, fala que Cristo sofreu em vosso lugar.
E aí vai dizer assim: deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Sabe de onde é que Pedro tira isso? Pedro tira isso lá do livro do profeta Isaías. Nem dolo algum se achou em sua boca. Isaías 53, que diz assim: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Quer um exemplo a seguir? Olhe para Cristo, que quando ultrajado não revidava com ultrajes, antes entregava àquele que julga retamente. Irmãos, nós precisamos rever os nossos lábios, todos nós. A verdadeira comunhão que temos em Cristo deve refletir nos nossos lábios, e isso é prova de genuína fé, daquele que foi justificado pela fé. Olhe para Cristo. Você lembra o que saiu dos lábios de Cristo quando Cristo estava sendo crucificado? Se foi pragas, ou se palavras doces, belas, salvadoras, transformadoras. Deixa eu citar cada uma delas. Cristo na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Cristo sendo crucificado, tendo seu sangue derramado, sofrendo o cálice da ira de Deus, todos os nossos pecados. Olha para um ladrão que chegou a blasfemar, até o ladrão que se converteu, antes ele blasfemou. A Bíblia fala sobre isso, que os dois ladrões blasfemavam ou zombavam de Cristo. E depois um deles cai em si, Deus transforma seu coração, ele confessa o reino de Cristo, confessa o senhorio de Cristo, confessa que Cristo é o rei. E aí, Cristo diz: hoje, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha os lábios de Cristo na cruz. Os lábios de Cristo na cruz, olhando para Maria e disse: olha, teu filho aí, ó. Eis aí tua mãe, providenciando cuidado para aquela que o gerou. Olhe Cristo na cruz. Até quando Cristo estava lamentando, Cristo estava sofrendo angústias do inferno na cruz, Cristo usa uma expressão das Escrituras: Deus meu, por que me desamparaste? Cumprindo as profecias. João 19:30. Tudo está consumado. Está pago. Todo pecado dos eleitos de Deus em toda a história estão pagos. O escrito de dívida cancelado, rasgado. Por fim, ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Olhe para Cristo. Você pode se perguntar agora: eu não sei o que fazer. Eu realmente tenho pecado com a língua. Eu realmente tenho errado contra os meus semelhantes, contra o meu marido, contra a minha esposa, contra os meus filhos, contra os meus pais. Olhe para Cristo. É tempo de reconciliação. Olhe para Cristo, peça misericórdia: Senhor, me perdoe. Olhe para o seu irmão, peça perdão ao seu irmão. E volte-se para Cristo. Ande na direção de Cristo. A Bíblia diz que é um coração compungido e contrito, Deus não despreza. Existe restauração em Cristo. Cristo pode transformar um lábio bajulador, um lábio mentiroso, um lábio perseguidor, cheio de contendas, de fofocas, de imoralidades, em lábios que honram ao Senhor. Lábios que promovem edificação do seu semelhante. Lábios que expressam a vida de Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.